Bem-vindos ao Pensamento Universico, o canal voltado para o autoconhecimento do YouTube. Nós então hoje vamos falar sobre as mulheres na vida de Jesus. É o segundo encontro nosso em que a gente vai tratar sobre essa coisa tão importante que foi a presença feminina na mensagem viva do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, e o assunto hoje é um dos polêmicos por conta de ser Maria Madalena. Maria Madalena era tida na sua cidade, Magdala, né? E é por isso que ela se chama Maria Madalena, né? Quer dizer, nós traduzimos isso, né? Mas o nome original era Magdala, né? Então, Maria Magdala, Maria de Magdala, Maria Madalena, Madalena simplesmente, né? Então, Maria ela é apresentada como uma pecadora pública. Todos conheciam a sua má fama de mulher pervertida, né? Então todos conheciam em Magdala aquela mulher que era uma pecadora pública, né? Os evangelhos chegam a dizer que essa mulher tinha 7 demônios e que Jesus teria expelido esses 7 demônios dela. E aí a gente pode até associar, talvez seriam os 7 pecados capitais, né? Considerando que a luxúria era o seu mais perverso pecado, né? Quer dizer, era por aí que ela era conhecida como prostituta, mulher adúltera, não é? Jesus então expulsa os demônios dessa mulher e essa mulher começa a acompanhar o discurso de Jesus, começa a frequentar as reuniões públicas de Jesus e ela tem uma profunda transformação interior, né? Talvez ninguém tenha amado Jesus, exceto Maria, a mãe de Jesus, mais do que Maria Madalena, né? Maria Madalena, então, ela se entrega a partir de então a sua vida, a sua alma totalmente devotada a essa mensagem de Jesus de Nazaré. Ela quer seguir esse homem e ela se torna a sua melhor discípula. E aqui não é exagero dizer isso, né? Então nós temos em várias passagens dos evangelhos, não só dos evangelhos reconhecidos, canônicos, mas também os evangelhos apócrifos falam de Maria Madalena e da importância que Madalena então tinha nessa convivência com Jesus, né? Então, de pecadora devassa, ela se transforma na grande missionária do Evangelho de Jesus de Nazaré, né? Há uma situação na cidade de Magdala, né? A cidade de Magdala era uma fortificação romana, né? E há quem interprete que Maria Madalena fosse amante de um dos grandes generais que estavam dominando aquela região, né? Porque a Judéia era uma região onde tinha muitas resistências políticas contra a presença romana. Então havia necessidade de algumas guarnições estabelecidas em alguns lugares e a cidade de Magdala era um desses QGs, vamos dizer assim, dos romanos. Então há quem diga que ela era uma prostituta de luxo de um general, um amante de um grande general romano, não é? Mas desde que ela conhece Jesus, ela abandona essa vida de pecadora e ela se transforma realmente numa grande missionária, numa grande seguidora de Jesus de Nazaré. A vida de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela é absolutamente transformada, ela passa por um processo que o Evangelho chama de metanoia, né? Ou seja, de transformação total de vida, né? É um dos grandes milagres aqui da experiência da evangelização de Jesus. Então, num determinado dia, Jesus foi convidado por Simão, que era um fariseu importante na cidade, e Jesus já estava dentro da casa, e talvez ao modo romano, que já existia uma certa influência nos costumes, Jesus deveria estar deitado num sofá e apoiado no braço esquerdo, como era um costume,
não é? E ali então se conversava, se fazia o banquete, né? E Jesus então estava ali, sem as suas sandálias, e de repente a intrusa Madalena entra na casa de Simão, sem ter sido convidada, carregando um frasco de alabastro, um perfume importante, caríssimo, não é? Ela entra e ela se atira aos pés de Jesus, sem que qualquer reação pudesse ser feita ali naquele momento, nem de Jesus, nem do dono da casa e das pessoas que ali estavam, e chora copiosamente aos pés de Jesus. E ao mesmo tempo que chora, suas lágrimas banham os pés de Jesus, e ela enxuga as lágrimas com o próprio cabelo. Ela tinha uma cabeleira muito bonita, né? Era uma mulher muito linda, exuberante, e ela enxuga os pés de Jesus com aquela cabeleira. E no mesmo instante, ainda muito emocionada, né? Porque a emoção da conversão não era um choro de tristeza, era um choro de comoção profunda, de agradecimento àquele mestre que havia trazido a luz para a sua vida. Então ela banha os pés de Jesus, vai ungir os pés de Jesus com aquele bálsamo, que era aquele perfume caro, né? E da sobra desse perfume, ela não se contenta ainda com isso, então ela lança aquele perfume nos cabelos de Jesus, né? Para escândalo dos presentes, porque aquilo parecia ser um cerimonial, um ritual de prelúdio de uma relação sexual, né? Quer dizer, então era a maneira como talvez ela se comportasse com seus clientes, né, de luxo, não é? E ela então ela não pede licença a ninguém, nem a Jesus, né? E ela toma essa atitude. Então o dono da casa fica muito com mal-estar, né, de vendo aquela situação, mas antes que ele reagisse de alguma maneira, aí Jesus toma a palavra e olha para ele profundamente, olha nos seus olhos e fala: Simão, eu vou te contar um caso aqui. Simão, você imagina que um credor tinha 2 devedores e que não podiam pagar, não tinha a menor condição de pagar a sua dívida. E aí um deles devia 500 denários e o outro 50 denários. E entendendo que era impossível ser paga a dívida, ele perdoa essa dívida. Então eu te faço essa pergunta, Simão: qual dos dois vai ter maior amor a esse ex-credor? Aquele que devia mais ou o que devia menos? Simão era um homem sábio e fica óbvio para a gente que, claro, que quem deveria amá-lo mais era aquele que devia mais, né? E aí Jesus, quer dizer, ao dizer essa pequena parábola, ele na verdade ele tira de cena aquela situação de constrangimento dos convidados, dos presentes ali, diante da atitude de entrega, de generosidade de Madalena, e tira de cena aquilo e coloca uma charada nas mãos de Simão para que ele resolvesse. Então ele desvia de foco a situação, e ao dizer então sobre essa questão dos devedores, na verdade ele estaria comparando ali a própria Madalena, que devia mais, né? Devia metaforicamente os 500 denários para Deus, porque era uma pecadora confessa, né? E Simão, que teria lá os seus pecados, mas era um homem tido como um homem religioso, né? Seguidor da lei, da moral e dos bons costumes. Mas que lá no seu coração ele já tinha julgado Madalena e, se pudesse, ele escorraçava aquela mulher de lá, daquele ambiente. Era a sua casa. Afinal de contas, aquela mulher invadiu, era uma intrusa. E era uma mulher de má fama. E ele estava recebendo alguém que era importante, que era Jesus, né? Era um homem de origem simples, mas reconhecidamente um mestre. E aí, então, uma situação constrangedora. E aí Jesus então pega ele nessa situação, quer dizer, então ele mesmo dá a resposta, quer dizer, aquele que devia mais é que deve amar o seu senhor, né, o ex-credor.
Aí Jesus então, repentinamente olha para Madalena e diz: Simão, vê aquela mulher? Sim, né? Claro, estava vendo a mulher, não dava para passar desapercebido ali, a sua presença, né? E aí então Jesus dá uma lição fantástica, né? De que ele diz o seguinte: olha, Simão, eu entrei na sua casa e seria de costume você me oferecer água para que eu lavasse os pés, né? Eu estou vindo de uma viagem, né? Longa, né? E você deveria me dar água para eu lavar meus pés. Mas você não fez isso. Ao passo que aquela mulher, Madalena, ela lavou meus pés com as suas próprias lágrimas, com as águas das suas entranhas. E ela enxugou os meus pés com o seu cabelo, como se fosse uma toalha. Né? Então, quer dizer, uma prova de amor profundo. Né? Simão, eu entrei aqui na sua casa e você sequer me deu o ósculo da paz. Os homens se cumprimentavam com um beijo no rosto, é um costume, desejando o ósculo da paz, né? o shalom. Né? E, no entanto, aquela mulher não cansou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu nenhum óleo para ungir a minha cabeça. E aquela mulher ungiu meus pés com um bálsamo de caríssima importância e valores. Né? Então, essa mulher, ela muito amou. E por isso, então, os seus pecados são totalmente perdoados. Quer dizer, Simão não tinha a menor condição de contra-argumentar, né? Diante daquela situação e da parábola, né, que mostrava a situação explícita da condição dele, religioso, seguidor da boa moral, dos bons costumes, e, no entanto, era um homem sem amor. Né? Então, de uma religião exterior, mas no fundo, no coração, e é essa a religião que Jesus procurava, quer dizer, a religião verdadeira não está nos templos, não está nos rituais exteriores, mas está na sinceridade do coração, do arrependimento, da transformação de vida, que em Maria estava muito claro aquela situação. Maria de Madalena, de fato, profundamente, ela se entregou para Jesus. Né? E, a partir dessa situação, Maria nunca mais deixou de seguir Jesus. Alguns a identificam como esposa de Jesus. Né? Nós não vamos afirmar categoricamente isso, mas por que não? Né? Então, se de repente a gente poderia dizer assim, imagina Jesus ser companheiro, ser esposo de uma ex-prostituta. Né? Então, se a gente disser isso, a gente não entende nada do Evangelho. Né? O Evangelho é justamente essa reconciliação, essa transformação. Né? Então, o homem mais santo não poderia ser companheiro da mulher mais pecadora que se converteu e também se transformou numa pessoa de vida santa. Né? Bem, então, o que eu queria pensar um pouco é essa questão. Né? Quer dizer, essa mulher, ela mexeu também profundamente com a vida de Jesus, porque Jesus arriscou profundamente a sua própria mensagem. Ele poderia ser confundido como alguém também pervertido, né? E, no entanto, ele não teve o menor problema quanto a isso. Né? Então, Maria de Madalena, ela continua, então, durante todo o ciclo de pregação da mensagem de Jesus, ela vai ser uma pessoa que vai estar aos pés da cruz com a mãe de Jesus, enquanto que só João e todos os outros apóstolos tinham abandonado Jesus. Não foi só o Iscariote, Pedro, Tiago, os grandes líderes do grupo, abandonaram covardemente Jesus. Ela não, ela estava aos pés da cruz ali, custe o que custasse. Né? E é por isso também que ela é a primeira pessoa que vê Jesus depois de ressuscitado. Né? Então, nós poderíamos parafrasear a frase de Paulo apóstolo e dizer o seguinte, que se não fosse o testemunho de Maria Madalena
de que ele vive, vã seria a nossa fé. É uma reflexão para a gente pensar um pouco sobre isso. Existe no último aforismo do Evangelho de Tomé, que o Roden traduziu como quinto evangelho, é muito interessante, ele é todo em forma de aforismos, né? E o último aforismo, existe uma situação em que Pedro reclama, com ciúme, com um extremo machismo, né? Se apresenta diante de Jesus e pede para que Jesus afaste Maria Madalena do grupo, porque só os homens teriam a virtude necessária para serem os seguidores de Jesus, né? Quando Jesus então responde que Maria de Madalena teria se feito como homem, e ele chega a afirmar o seguinte, que cada mulher, se fizer homem, entrará no reino dos céus. E aí a gente pensa, mas então as mulheres têm que deixar a sua feminilidade para virar homens? Não é essa a questão, né? A questão é que naquela situação só os homens tinham dignidade. E então Jesus diz o seguinte, traduzindo para os nossos dias, né, que as mulheres têm que se fazer tanto quanto os homens iguais, porque não há uma distinção de gênero, pelo menos no Evangelho de Jesus Cristo. Em outras religiões pode haver, não é? Mas Jesus, ele realmente encerra essa separação, essa distanciação, essa submissão da mulher em relação ao homem, né? Então isso encerra-se na experiência do Evangelho de Jesus Cristo. Maria Madalena e Jesus Cristo são companheiros. Entendamos isso como intimidade sexual ou não, mas são companheiros, são um na mensagem do reino, não é? Então eu desejo a você uma boa nova alvorada. Gostaria que você continuasse conosco nos próximos encontros. Ainda estaremos falando mais 2 encontros sobre as mulheres na vida de Jesus. E semanalmente a gente então continua com o nosso programa. Gostaria que você então participasse, deixasse sua mensagem, curtisse se de fato gosta da nossa programação e esteja com a gente também no Facebook. Então nós temos um grupo chamado Pensamento Universico e você está convidado a participar, dar o seu palpite, fazer parte da nossa comunidade virtual. Boa nova alvorada a vocês.